Piedade entrou carrancuda na estalagem, não vinha triste, vinha enfurecida, soubera na rua a respeito do marido mais do que esperava. Soubera em primeiro lugar que ele estava vivo, perfeitamente vivo, pois fora visto aquele mesmo dia, mais de uma vez, no Garnizé e na Praia da Saudade, a vagar. Macambúzio, soubera, por intermédio de um rondante amigo de Alexandre, que Jerônimo surgira de manhãzinha do capinzal perto da pedreira de João Romão, o que fazia crer viesse ele naquele momento de casa, saindo pelos fundos do cortiço, soubera ainda que o cavouqueiro fora à ordem buscar a sua caixa de roupa e que, na véspera, estivera a beber a farta na venda do Pepé, de súcia com o Zé Carlos e com o Pataca, e que depois seguiram para os lados da praia, todos três mais ou menos no gole. Sem a menor desconfiança do crime, a desgraçada ficou convencida de que o marido não se recolhera aquela noite à casa, porque ficará em grossa pândega com os amigos e que, voltando tarde e bêbedo, dera-lhe para meter-se com a mulata, que o aceitou logo. Pudera. Pois se havia muito a deslambida não queria outra coisa, com esta convicção inchou-lhe de súbito por dentro um novelo de ciúmes, e ela correu incontinente para a estalagem, certa de que iria encontrar o homem e despejaria contra ele aquela tremenda tempestade de ressentimentos e despeitos acumulados, que ameaçavam sufocá-la se não rebentassem de vez. Atravessou o cortiço sem dar palavra a ninguém e foi direito à casa, contava encontrá-la aberta e a sua decepção foi cruel ao vê-la fechada como a deixará. Pediu a chave à machona, que, ao entregá-la, inquiriu sobre Jerônimo e pespegou-lhe ao mesmo tempo a notícia do assassinato de Firmo. Com esta nova é que Piedade não contava. Ficou lívida, um pavoroso pressentimento varou-lhe o espírito como um raio. Afastou-se logo, com medo de falar, e foi trêmula e ofegante que abriu a porta e meteu-se no número 35. Atirou-se a uma cadeira. Estava morta de cansaço, não tinha comido nada esse dia e não sentia fome, a cabeça andava-lhe à roda, as pernas pareciam-lhe de chumbo. Seria ele? Interrogou a si própria. E os raciocínios começaram a surgir-lhe em massa, ensarilhados, atropelando-lhe a razão. Não conseguia coordená-los, entre todas uma ideia. Insubordinava-se com mais teima, a perturbar as outras, ficando superior, como uma carta maior que o resto do baralho. Se ele matou o Firmo, dormiu na estalagem e não veio ter comigo, é porque então deixou-me de feita pela Rita. Tentou fugir a semelhante hipótese, repeliu-a indignada. Não. Não era possível que o Jerônimo, seu marido de tanto tempo, o pai de sua filha, um homem a quem ela nunca dera razão de queixa e a quem sempre respeitara, e quisera com o mesmo carinho e com a mesma dedicação, a abandonasse. De um momento para outro, e por quem? Por uma não sei que diga. Um diabo de uma mulata assanhada, que tão depressa era de Pedro como de Paulo. Uma sirigaita, que vivia mais para a folia do que para o trabalho. Uma peste, que não. Qual? Era lá possível? Mas então por que ele não viera? Por que não vinha? Por que não dava notícias suas? Por que fora pela manhã à ordem buscar a caixa da roupa? O Roberto Papa Defuntos dissera-lhe que o encontrara às 2 da tarde. Ali perto, ao dobrar da rua Bambina, e que até pararam um instante para conversar. Com mais alguns passos teria chegado à casa. Seria possível. Santos do céu! Que o seu homem estivesse disposto a nunca mais tornar para junto dela? Nisto entrou a outra, acompanhada por um pequeno descalço. Vinha. Satisfeita, estivera com Jerônimo, jantaram juntos, numa casa de pasto. Ficará tudo combinado, arranjara-se o ninho. Não se mudaria logo para não
dar que falar na estalagem, mas levaria alguma roupa e os objetos mais indispensáveis e que não dessem na vista por ocasião do transporte. Voltaria. No dia seguinte ao cortiço, onde continuaria a trabalhar, à noite iria ter com o novo amante, e, no fim de uma semana, fazia-se a mudança completa. E adeus coração. Por aqui é o caminho. O cavouqueiro, pelo seu lado, mandaria uma carta a João Romão, despedindo-se do seu serviço, e outra à mulher, dizendo com boas palavras que, por uma dessas fatalidades de que nenhuma criatura está livre, deixava de viver em companhia dela, mas que lhe conservaria a mesma estima e continuaria a pagar o colégio da filha. E, feito isto, pronto. Entraria em vida nova, senhor da sua mulata, livres e sojinhos, independentes, vivendo um para o outro, numa eterna embriaguez de gozos. Mas, na ocasião em que a baiana, seguida pelo pequeno, passava defronte da porta de Piedade, esta deu um salto da cadeira e gritou-lhe: "Faz favor?" "Que é?" resmungou Rita, parando sem voltar senão o rosto, e já a dizer, no seu todo de impaciência, que não estava disposta a muita conversa. "Diga-me uma coisa", inquiriu aquela, "você muda-se?" A mulata não contava com semelhante pergunta, assim a queima-roupa. Ficou calada sem achar o que responder. "Muda-se, não é verdade?" insistiu a outra, fazendo-se vermelha. "E o que tem você com isso? Mude-me ou não, não lhe tenho de dar satisfações. Meta-se com a sua vida." "Ora esta! Com a minha vida é que te meteste tu, cigana!" exclamou a portuguesa, sem se conter e avançando para a porta com ímpeto. Repete, cutruca ordinária!" berrou a mulata, dando um passo em frente. "Pensas que já não sei de tudo? Maleficiaste-me o homem e agora carregas-me com ele. Que a má coisa te saiba, cabra do inferno. Mas deixa estar, que has de amargar o que o diabo não quis. Quem tô jura sou eu. Pula cá pra fora, perua choca, se és capaz." Em torno de Rita já o povaréu se reunia alvoroçado, as lavadeiras deixaram logo as tinas e vinham, com os braços nus, cheios de espuma de sabão, estacionar ali ao pé, formando roda, silenciosas, sem nenhuma delas querer meter-se no barulho. Os homens riam e atiravam chufas às duas contendoras, como sucedia sempre quando no cortiço qualquer mulher se disputava com outra. "Isca! Isca!" gritavam eles. Ao desafio da mulata, Piedade saltara ao pátio, armada com um dos seus tamancos. Uma pedrada recebeu-a em caminho, rachando-lhe a pele do queixo, ao que ela respondeu desfechando contra a adversária uma formidável pancada na cabeça. E pegaram-se logo a unhas e dentes. Por algum tempo lutaram de pé, engalfinhadas, no meio de grande algazarra dos circunstantes. João Romão acudiu e quis separá-las, todos protestaram. A família do Miranda assomou à janela, tomando ainda o café de depois do jantar, indiferente, já habituada àquelas cenas. Dois partidos, todavia, se formavam em torno das lutadoras, quase todos os brasileiros eram pela Rita e quase todos os portugueses pela outra. Discutia-se com febre a superioridade de cada qual delas, rebentavam gritos de entusiasmo a cada moça que qualquer das duas recebia, e estas, sem se desunharem, tinham já arranhões e mordeduras por todo o busto. Quando menos se esperava, ouviu-se um baque pesado e viu-se Piedade de bruços no chão e a Rita por cima, escarranchada sobre as suas largas ancas, a socar-lhe o cachaço de murros contínuos, desgrenhada, rota, ofegante, os cabelos caídos sobre a cara, gritando vitoriosa, com a boca correndo sangue. "Toma pro teu tabaco! Toma, galinha podre! Toma,
pra não te meteres comigo. Toma! Toma, baiacu da praia! Os portugueses precipitaram-se para tirar piedade de debaixo da mulata. Os brasileiros opuseram-se ferozmente. Não pode. Enche. Não deixa. Não tira. Entra. Entra. E as palavras a galego e a cabra cruzaram-se de todos os pontos, como bofetadas. Houve um vaval rápido e surdo, e logo em seguida um formidável rolo, um rolo a valer, não mais de 2 mulheres, mas de uns 40. Tantos homens de pulso, rebentou como um terremoto. As cercas e os jiraus desapareceram do chão e estilhaçaram-se no ar, estalando em descarga ao passo que numa berraria infernal, num fecha-fecha de formigueiro em guerra. Aquela onda viva ia arrastando o que topava no caminho, barracas e tinas, baldes, regadores e caixões de planta, tudo rolava entre aquela centena de pernas confundidas e doidas. Das janelas do Miranda apitava-se com fúria. Da rua, em todo o quarteirão, novos apitos respondiam, dos fundos do cortiço. E pela frente surgia povo e mais povo. O pátio estava quase cheio, ninguém mais se entendia, todos davam e todos apanhavam, mulheres e crianças berravam. João Romão, clamando furioso, sentia-se impotente para conter semelhantes demônios. Fazer rolo aquela hora, que imprudência! Não conseguiu fechar as portas da venda, nem o portão da estalagem, guardou-as pressas na burra o que havia em dinheiro na gaveta, e, armando-se com uma tranca de ferro, pôs-se de sentinela às prateleiras, disposto a abrir o casco ao primeiro que se animasse a assaltar-lhe o balcão. Bertoleza, lá dentro na cozinha, aprontava uma grande chaleira de água quente, para defender com ela a propriedade do seu homem. E o rolo a ferver lá fora, cada vez mais inflamado com um terrível sopro de rivalidade nacional. Ouviam-se, num clamor de pragas e gemidos, vivas a Portugal e vivas ao Brasil. De vez em quando, o povaréu, que continuava a crescer, afastava-se em massa, rugindo de medo, mas tornava logo, como a onda no refluxo dos mares. A polícia apareceu e não se achou com ânimo de entrar, antes de vir um reforço de praças, que um permanente fora buscar a galope. E o rolo fervia. Mas, no melhor da luta, ouvia-se na rua um coro de vozes que se aproximavam das bandas do A Cabeça de Gato. Era o canto de guerra dos capoeiras. Do outro cortiço, que vinham dar batalha aos carapicus, para vingar com sangue a morte de Firmo, seu chefe de Malta. Mal os carapicus sentiram a aproximação dos rivais, um grito de alarma ecoou por toda a estalagem e o rolo dissolveu-se de improviso, sem que a desordem cessasse. Cada qual correu à casa, rapidamente, em busca do ferro, do pau e de tudo que servisse para resistir e para matar. Um só impulso os impelia a todos, já não havia ali brasileiros e portugueses, havia um só partido que ia ser atacado pelo partido contrário, os que se batiam ainda há pouco emprestavam armas uns aos outros, limpando com as costas das mãos o sangue das feridas. Agostinho, encostado ao lampião do meio do cortiço, cantava em altos berros uma coisa que lhe parecia responder à música bárbara que entoavam lá fora os inimigos. A mãe dera-lhe licença, a pedido dele, para pôr um cinto de neném, em que o pequeno enfiou a faca da cozinha. Um mulatinho franzino, que até aí não fora notado por ninguém no São Romão, postou-se defronte da entrada, de mãos limpas, à espera dos invasores, e todos tiveram confiança nele porque o ladrão, além de tudo, estava rindo. Os cabeças de gato assomaram afinal ao portão. Uns 100 homens, em que se não via a arma que traziam. Porfiro vinha na frente, a dançar, de braços abertos, bamboleando o corpo e dando rasteiras para que ninguém
lhe estorvasse a entrada. Trazia o chapéu à ré, com um laço de fita amarela. Flutuando na copa. Aguenta! Aguenta! Faz frente! Clamavam de dentro os carapicus. E os outros, cantando o seu hino de guerra, entraram e aproximaram-se. Lentamente, a dançar como selvagens. As navalhas traziam-nas abertas e escondidas na palma da mão. Os carapicus enchiam a metade do cortiço. Um silêncio arquejado. Sucedia a estrepitosa vozeria do rolo que findara. Sentia-se o hausto impaciente da ferocidade que atirava aqueles dois bandos de capoeiras um contra o outro. E, no entanto, o sol, único causador de tudo aquilo, desaparecia de todo nos limbos do horizonte, indiferente, deixando atrás de si as melancolias do crepúsculo, que é a saudade da terra quando ele se ausenta, levando consigo a alegria da luz e do calor. Lá na janela do barão, o botelho, entusiasmado como sempre por tudo que lhe cheirava a guerra, soltava gritos de aplauso e dava brados de comando militar. E os cabeças de gato aproximavam-se cantando, a dançar, rastejando. Alguns de costas para o chão, firmados nos pulsos e nos calcanhares. 10 carapicus saíram em frente, 10 cabeças de gato se alinharam defronte deles. E a batalha principiou, não mais desordenada e cega, porém com método, sob o comando de Porfiro que, sempre a cantar ou assoviar, saltava em todas as direções, sem nunca ser alcançado por ninguém. Desferiram-se navalhas contra navalhas, jogaram-se as cabeçadas e os voa-pés. Para a par, todos os capoeiras tinham pela frente um adversário de igual destreza que respondia a cada investida com um salto de gato ou uma queda bárbara que entoavam lá fora os inimigos. A mãe dera-lhe licença, a pedido dele, para pôr um cinto de neném, em que o pequeno enfiou a faca da cozinha. Um mulatinho franzino, que até aí não fora notado por ninguém no São Romão, postou-se defronte da entrada, de mãos limpas, à espera dos invasores, e todos tiveram confiança nele porque o ladrão, além de tudo, estava rindo. Os cabeças de gato assomaram afinal ao portão. Uns 100 homens, em que se não via a arma que traziam. Porfiro vinha na frente, a dançar, de braços abertos, bamboleando o corpo e dando rasteiras para que ninguém lhe estorvasse a entrada. Trazia o chapéu à ré, com um laço de fita amarela. Flutuando na copa. Aguenta! Aguenta! Faz frente! Clamavam de dentro os carapicus. E os outros, cantando o seu hino de guerra, entraram e aproximaram-se. Lentamente, a dançar como selvagens. As navalhas traziam-nas abertas e escondidas na palma da mão. Os carapicus enchiam a metade do cortiço. Um silêncio arquejado. Sucedia a estrepitosa vozeria do rolo que findara. Sentia-se o hausto impaciente da ferocidade que atirava aqueles dois bandos de capoeiras um contra o outro. E, no entanto, o sol, único causador de tudo aquilo, desaparecia de todo nos limbos do horizonte, indiferente, deixando atrás de si as melancolias do crepúsculo, que é a saudade da terra quando ele se ausenta, levando consigo a alegria da luz e do calor. Lá na janela do barão, o botelho, entusiasmado como sempre por tudo que lhe cheirava a guerra, soltava gritos de aplauso e dava brados de comando militar. E os cabeças de gato aproximavam-se cantando, a dançar, rastejando. Alguns de costas para o chão, firmados nos pulsos e nos calcanhares. 10 carapicus saíram em frente, 10 cabeças de gato se alinharam defronte deles. E a batalha principiou, não mais desordenada e cega, porém com método, sob o comando de Porfiro que, sempre a cantar ou assoviar, saltava em todas as direções, sem nunca ser alcançado por ninguém. Desferiram-se navalhas contra navalhas, jogaram-se as cabeçadas e os voa-pés.
Par a par, todos os capoeiras tinham pela frente um adversário de igual destreza que respondia a cada investida com um salto de gato ou uma queda e ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada, que abateu rapidamente, sepultando a louca num montão de brasas. Os sinos continuavam a badalar aflitos. Surgiam aguadeiros com as suas pipas em carroça, alvoroçados, fazendo cada qual maior empenho em chegar antes dos outros e apanhar os 10.000 réis da gratificação. A polícia defendia a passagem ao povo que queria entrar. A rua lá fora estava já atravancada com o despojo de quase toda a estalagem. E as labaredas iam galopando desembestadas para a direita e para a esquerda do número 88. Um papagaio, esquecido à parede de uma das casinhas e preso à gaiola, gritava furioso, como se pedisse socorro. Dentro de meia hora o cortiço tinha de ficar em cinzas. Mais um fragor de repiques de campainhas e estridente silvar de válvulas encheu de súbito todo o quarteirão, anunciando que chegava o corpo dos bombeiros. E logo em seguida apontaram carros à desfilada, e um bando de demônios de blusa clara, armados uns de archotes e outros de escadilhas de ferro, apoderaram-se do sinistro, dominando o incontinente, como uma expedição mágica, sem uma palavra, sem hesitações e sem atropelos. A um só tempo. Viram-se fartas mangas d'água chicoteando o fogo por todos os lados, enquanto, sem se saber como, homens, mais ágeis que macacos, escalavam os telhados, abrasados por escadas que mal se distinguiam, e outros invadiam o coração vermelho do incêndio, a dardejar duchas em torno de si, rodando, saltando, piruetando, até estrangularem as chamas que se atiravam ferozes para cima deles, como dentro de um inferno, ao passo que outros, cá de fora, imperturbáveis, com uma limpeza de máquina moderna, fuzilavam de água a toda estalagem, número por número, resolvidos a não deixar uma só telha enxuta. O povo aplaudia-os entusiasmado, já esquecido do desastre e só atenção para aquele duelo contra o incêndio. Quando um bombeiro, de cima do telhado, conseguiu sufocar uma ninhada de labaredas, que surgia defronte dele, rebentou cá de baixo uma roda de palmas, e o herói voltou-se para a multidão, sorrindo e agradecendo. Algumas mulheres atiravam-lhe beijos, entre brados de ovação 18. Por esse tempo, o amigo de Bertoleza, notando que o velho Libório, depois de escapar de morrer na confusão do incêndio, fugia agoniado para o seu esconderijo, seguiu-o com disfarce e observou que o miserável, mal deu luz à candeia, começou a tirar ofegante alguma coisa do seu colchão imundo. Eram garrafas. Tirou a primeira, a segunda, meia dúzia delas. Depois, puxou às pressas a coberta do catre e fez uma trouxa. Ia de novo ganhar a saída, mas soltou um gemido surdo e caiu no chão sem força, arremessando uma golfada de sangue cingindo contra o peito o misterioso embrulho. João Romão apareceu, e ele, assim que o viu, redobrou de aflição e torceu-se todo sobre as garrafas, defendendo-as com o corpo inteiro, a olhar aterrado e de esguelha para o seu interventor, como se dera cara a cara com um bandido. E, a cada passo que o vendeiro adiantava, o tremor e o sobressalto do velho recresciam, tirando-lhe da garganta grunhidos roucos de animal batido e assustado. 2 vezes tentou erguer-se, 2 vezes rolou por terra moribundo. João Romão objurgou-lhe que qualquer demora ali seria morte certa, e o incêndio avançava. Quis ajudá-lo a carregar o fardo. Libório, por única resposta, arregaçou os beiços, mostrando as gengivas sem dentes, e tentando morder a mão que o vendeiro estendia já sobre as garrafas. Mas, lá de cima, a ponta de uma língua de fogo varou o teto e iluminou de vermelho a miserável pocilga. Libório tentou ainda um esforço supremo. E nada pôde,
começando a tremer da cabeça aos pés, a tremer, grudando-se cada vez mais à sua trouxa, e já estrebuchava, quando o vendeiro lhe arrancou das garras com violência. Também era tempo, porque, depois de insinuar a língua, o fogo mostrou a boca e escancarou afinal a goela devoradora. O tratante fugiu de carreira, abraçado à sua presa, enquanto o velho, sem conseguir pôr-se de pé, rastreava na pista dele, dificultosamente, estrangulado de desespero senil, já sem fala, rosnando uns vagidos de morte, os olhos turvos, todo ele roxo, os dedos enriçados como as unhas de abutre ferido. João Romão atravessou o pátio de carreira e meteu-se na sua toca para esconder o furto. Ao primeiro exame, de relance, reconheceu logo o que era. Dinheiro em papel o que havia nas garrafas. Enterrou a trouxa na prateleira de um armário velho cheio de frascos e voltou lá fora para acompanhar o serviço dos bombeiros. À meia-noite estava já completamente extinto o fogo e 4 sentinelas rondavam a ruína das 30 e tantas casinhas que arderam. O vendeiro só pôde voltar à trouxa das garrafas às 5 horas da manhã, quando Bertoleza, que fizera prodígios contra o incêndio, passava pelo sono, encostada na cama, com a saia ainda encharcada de água, o corpo cheio de pequenas queimaduras. Verificou que as garrafas eram 8 e estavam cheias até a boca de notas de todos os valores, que aí foram metidas, uma a uma, depois de cuidadosamente enroladas e dobradas à moda de bilhetes de rifa. Receoso, porém, de que a crioula não estivesse bem adormecida e desse pela coisa, João Romão resolveu adiar para mais tarde a contagem do dinheiro e guardou o tesouro noutro lugar mais seguro. No dia seguinte a polícia averiguou os destroços do incêndio e mandou proceder logo ao desentulho, para retirar os cadáveres que houvesse. Rita desaparecera da estalagem durante a confusão da noite, Piedade caíra de cama, com um febrão de 40 graus, a machona tinha uma orelha rachada e um pé torcido, a das dores a cabeça partida, o Bruno levará uma navalhada na coxa, 2 trabalhadores da pedreira estavam gravemente feridos, um italiano perderá 2 dentes da frente, e uma filhinha da Augusta carne mole morrera esmagada pelo povo. E todos se queixavam de danos recebidos e revoltaram-se contra os rigores da sorte. O dia passou-se inteiro na computação dos prejuízos e a dar-se balanço no que se salvara do incêndio. Sentia-se um fartum aborrecido de estorrilho e cinza molhada. Um duro silêncio de desconsolo embrutecia aquela pobre gente. Vultos sombrios, de mãos cruzadas atrás, permaneciam horas esquecidas, a olhar imóveis os esqueletos carbonizados e ainda úmidos das casinhas queimadas. Os cadáveres da bruxa e do Libório foram carregados para o meio do pátio, disformes, horrorosos, e jaziam entre 2 velas acesas, ao relento, à espera do carro da misericórdia. Entrava gente da rua para os ver, descobriam-se defronte deles, e alguns curiosos lançavam piedosamente uma moeda de cobre no prato que, aos pés dos 2 defuntos, recebia esmola para a mortalha. Em casa de Augusta, sobre uma mesa coberta por uma cerimoniosa toalha de rendas, estava o cadaverzinho da filha morta, todo enfeitado de flores, com um Cristo de latão à cabeceira e 2 círios que ardiam tristemente. Alexandre, assentado a um canto da sala, com o rosto escondido nas mãos, chorava, aguardando o pêsame das visitas, fardara-se, só para isso, com o seu melhor uniforme, coitado. O enterro da pequenita foi feito à custa de Leone, que apareceu às 3 da tarde, vestida de cetineta cor de creme, num carrinho dirigido por um cocheiro de calção de flanela branca e libré galoada de ouro. O Miranda apresentou-se na estalagem logo pela manhã, o ar compungido, porém superior. Deu um ligeiro abraço em João Romão, falou-lhe em voz baixa, lamentando aquela catástrofe, mas felicitou-o porque tudo estava no seguro. O vendeiro,
com efeito, impressionado com a primeira tentativa de incêndio, tratara de segurar todas as suas propriedades e, com tamanha inspiração o fez que, agora, em vez de lhe trazer o fogo prejuízo, até lhe deixaria lucros. Meu caro! Cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a doente. Segredou o dono do cortiço, a rir. Olhe, aqueles é que com certeza não gostaram da brincadeira. Acrescentou, apontando para o lado em que maior era o grupo dos infelizes que tomavam conta dos restos de seus tarecos atirados em montão. Mas esses, que diabo! Nada tem que perder. Considerou o outro. E os dois vizinhos foram até o fim do pátio, conversando em voz baixa. Vou reedificar tudo isto, declarou João Romão, com um gesto enérgico que abrangia toda aquela Babilônia desmantelada. E expôs o seu projeto, tensionava alargar a estalagem, entrando um pouco pelo capinzal. Levantaria do lado esquerdo, encostado ao muro do Miranda, um novo correr de casinhas, aproveitando assim parte do pátio, que não precisava ser tão grande, sobre as outras levantaria um segundo andar, com uma longa varanda na frente toda gradeada. Negociozinho para ter ali a dar dinheiro, em vez de uma centena de cômodos, nada menos de 400 a 500, de 12 a 25 mil réis cada um. Ele havia de mostrar como se fazem as coisas bem feitas. O Miranda escutava-o calado, fitando-o com respeito. Você é um homem dos diabos, disse afinal, batendo-lhe no ombro. E, ao sair de lá, no seu coração vulgar de homem que nunca produziu e levou a vida, como todo mercador, a explorar a boa-fé de uns e o trabalho intelectual de outros, trazia uma grande admiração pelo vizinho. O que ainda lhe restava da primitiva inveja transformou-se nesse instante num entusiasmo ilimitado e cego. É um filho da mãe, resmungava ele pela rua, em caminho do seu armazém. É de muita força. Pena é estar metido com a peste daquela crioula. Nem sei como um homem tão esperto caiu em semelhante asneira. Só lá pelas 10 e tanto da noite foi que João Romão, depois de certificar-se de que Bertoleza ferrara num sono de pedra, resolveu dar balanço às garrafas de Libório. O diabo é que ele também quase que não se aguentava nas pernas. E sentia os olhos a fecharem-se-lhe de cansaço. Mas não podia sossegar sem saber quanto ao certo apanhara do avarento. Acendeu uma vela, foi buscar a imunda e preciosa trouxa, e carregou com esta para a casa de pasto ao lado da cozinha. Depois tudo sobre uma das mesas, assentou-se, e principiou a tarefa. Tomou a primeira garrafa, tentou despejá-la, batendo-lhe no fundo, foi-lhe porém, necessário extrair as notas, uma por uma, porque estavam muito socadas e peganhentas de bolor. À proporção que as fisgava, ia logo as desenrolando e estendendo cuidadosamente em maço, depois de secar-lhes a umidade no calor das mãos e da vela. E o prazer que ele desfrutava neste serviço punha-lhe em jogo todos os sentidos e afugentava-lhe o sono e as fadigas. Mas, ao passar a segunda garrafa, sofreu uma dolorosa decepção. Quase todas as cédulas estavam já prescritas pelo tesouro, veio-lhe então o receio de que a melhor parte do bolo se achasse inutilizada, restava-lhe todavia a esperança de que fosse aquela garrafa a mais antiga de todas e a pior por conseguinte. E continuou com mais ardor o seu delicioso trabalho. Tinha já esvaziado 6, quando notou que a vela, consumida até o fim, bruxuleava a extinguir-se, foi buscar outra nova e viu ao mesmo tempo que horas eram. Como a noite correrá depressa, 3:30 da madrugada. Parecia impossível. Ao terminar a contagem, as primeiras carroças passavam lá fora na rua. 15 contos, 400 e tantos mil réis, disse João Romão.
entre dentes, sem se fartar de olhar para as pilhas de cédulas que tinha defronte dos olhos.